É isso, gente. Então, agora a primeira fala vai ser da Natália Lão Turco de Carvalho, da UFRB, com o título Branquitude e Relações Étnico-Raciais por um ensino de filosofia com compromisso antirracista. Bem-vinda, Natália. Obrigada, Helena. Obrigada, gente. Boa noite aí para todo mundo. Eu vou começar propondo a exposição do material esquemático segundo o qual assim eu vou me guiar, tá certo? Então eu vou abrir o compartilhamento e queria só o retorno, assim, para saber se está tudo certo, se vocês estão visualizando. Estamos. Ok. Pronto, obrigada. Então, eu sou a Natália, né, professora de filosofia na rede estadual da Bahia, e desenvolvo atualmente aí a minha pesquisa sob a orientação do professor Cleison Assis na UFRB, no núcleo, né, no Centro de Formação de Professores, e aí a gente tem a foto aí do Centro de Formação de Professores, esse campus aí bem bonito, com a Conceição Evaristo, Paulo Freire aí, para só ilustrar aí a entrada, para dar boas-vindas a vocês aí ao nosso campus. Então, o título do meu trabalho é Branquitude, né, e Relações Étnico-Raciais para o Ensino de Filosofia com Compromisso Antirracista, né? Esse é o meu tema, e aí agora sim eu passo a conversar com vocês melhor sobre ele. Eu vou propor abrir a minha exposição com uma citação inicial de uma fonte, para mim, primária nesse debate, que é o filósofo Charles Mills. Ele tem um artigo, né, que foi traduzido para o português, publicado pela revista Griot, da UFRB, e cujo texto é chamado Ignorância Branca, né? Então, eu passo a citá-lo. Abre aspas. Ignorância branca é um assunto amplo. Quanto tempo você tem? Não é suficiente. Ignorância é normalmente pensada como o anverso passivo do conhecimento, o recuo sombrio antes da propagação de esclarecimento. Mas imagine uma ignorância que resiste. Imagine uma ignorância que revida. Imagine uma ignorância militante, agressiva, que não deve ser intimidada, uma ignorância que é ativa, dinâmica, que se recusa a desaparecer tranquilamente. De modo algum confinada ao iletrado ou ao sem educação, mas propagada nos níveis mais altos da Terra, de fato, se apresentando despudoradamente como conhecimento. Fecha aspas, a citação, então, é do Charles Mills. Eu abro a apresentação assim com essa citação, porque acredito que, ao conversar sobre a área de filosofia, né, com pessoas que trabalham na área também, a gente precisa começar, assim, de uma forma a escancarar o problema, né? E o Charles Mills coloca esse problema para a gente, dizendo que a filosofia é a área mais branca de todas as ciências humanas, né? Então, acredito que essa é uma questão inicial, assim, e incontornável. Bem, a contextualização aí para a proposta do meu projeto, né? Inclusive, vale ressaltar que eu entrei no programa, né, na última seleção, então trata-se realmente de um projeto ainda em um andamento inicial, né, revisão bibliográfica, conversa com o orientador, etc, etc. Então, a contextualização do meu projeto é exatamente os 20 anos que a gente tem esse ano da promulgação da Lei 10.639 e 15 anos, né, da reformulação dela com a Lei 11.465, em 2008. Bem, contando 20 anos da promulgação da Lei 10.639, eu sinto, assim, uma certa... Me sinto instigada a partir de duas narrativas muito comuns no meu cotidiano escolar, né? Primeiro é ainda tratar essa lei como uma novidade. A segunda coisa é, assim, o que vamos fazer já que a lei chegou, né? Então, assim, é curioso isso para mim, né? Porque a lei já está aí há 20 anos e, para mim, o que a gente precisa fazer nesse contexto é exatamente pensar o atual estado da arte, quando a gente vai pensar na efetivação dessas leis no ambiente escolar, na educação básica, inclusive no ensino de filosofia, né? Pensar de que forma a gente está revisando nossos currículos, de que forma a gente está repensando material didático, de que forma a gente está repensando as nossas práticas no geral, né?
Bem, considerando essas falas, né, que costumeiramente eu ouço, eu elenco aí uma hipótese com a qual eu vou trabalhar, né, que é a hipótese de que a gente tem um certo impasse no campo do ensino de filosofia, ainda para a efetivação dessas leis. E aí eu vou fazer 2 atribuições com relação a essa hipótese maior, né, fazer 2 investigações aí, considerando a possibilidade de que há uma certa insistência em considerar a branquitude como modelo cultural e normativo. Então, Natália, posso te interromper rapidinho? Pode, claro. Você está passando os slides, por um acaso? Eu estou passando, não está aparecendo para vocês? Está na capa não ainda? Tá, isso. Aí eu acho que se você tirar, talvez, do modo de apresentação e deixa ele, sabe, Pronto. assim? Sei. O arquivo aberto normal, né? Aí você vai manualmente mesmo, né, mudando, acho que talvez dê mais certo. Joia. Que pena que vocês não viram, inclusive, a citação, né, escrita direitinho. Então, aqui eu estou na parte da contextualização, então, agora, tá certo? Obrigada, viu, pela observação, porque senão vocês iam ficar com vocês iam ficar com a capa, né, o tempo todo. Então, eu estou aí nesse quadrinho de baixo agora, tá certo? Então, levantando uma hipótese principal, né, que seria o impasse para a efetivação das leis, né? Pensar, primeiro, que a gente continua com esse problema de considerar a branquitude como modelo cultural e normativo, né? E segundo, tomar o autor, né, Guerreiro Ramos, inclusive um baiano da cidade de Santa Amaro, né? Tomar uma expressão que ele vai cunhar, que é de ideologia da brancura, para pensar como é que a gente continua concebendo aí os nossos currículos, o nosso ensino em geral, né, a nossa conversa, os nossos diálogos com os alunos, a partir de uma visão ainda muito eurocentrada, né, da própria filosofia e também das nossas práticas. E aí, preciso dizer algumas coisas assim nesse ínterim, né? Preciso contextualizar também que a promulgação da lei ela é contemporânea à minha própria formação na graduação, né? E eu vou notando, assim, desde a graduação, uma certa dificuldade da filosofia de reformar o seu próprio currículo na formação de professores, né? Então, a gente chega para dar aula sem uma boa instrumentalização para essa revisão curricular necessária, sem essa oportunidade, né, de debater essas fontes que hoje elas estão aí mais claras e evidentes, né? Então, primeiro, assim, esse projeto ele também é um acerto de contas com as lacunas da minha formação. E, em segundo lugar, também é um acerto de contas com a minha própria identidade racial branca, né? Então, é também me pensar enquanto uma professora branca, dando aula na rede estadual do estado mais negro do país. Então, é pensar, assim, inclusive, no quanto o estado da Bahia tem, em sua maioria, né, alunos negros e negras, e aí eu trouxe rapidinho um gráfico, não vou me dedicar aqui a ficar analisando ele, porque eu não tenho tempo, mas é só realmente para ilustrar, né? Então, a gente tem aqui o documento curricular, né, referencial do Estado da Bahia, do SRB, e lá tem um estudo de gênero, étnico-racial, de faixa etária, do perfil dos nossos estudantes aqui no Estado da Bahia. E, bem, aí está um pouco o retrato do corte, né, étnico-racial referente a gênero, ele está construído assim no documento, tá? Então, eu sei que está um pouco pequeno aí, até porque tive que reduzir, né, o formato da apresentação. Mas é bem curioso a gente ir acompanhando, primeiro porque aqui a gente ainda tem um índice muito alto de pessoas que elas não fazem autodeclaração, então é o que está em azul aí, isso continua assim um traço bem notável, né? Diminuiu, mas ainda é um número importante, assim. E a gente tem esse alto índice, né, o maior índice de alunos e alunas pardos e pardas, né? E depois, se a gente soma pardos e pardas com autodeclarados pretos e pretas, a gente, então, forma o que seria o grupo de alunos e alunas negros e negras, né? Que é, certamente, pelo menos 80%
representa pelo menos 80% do contingente de alunos que a gente tem na rede estadual. Então, eu penso a partir dessa realidade, né? Isso, para mim, é incontornável, assim. É pensar de que forma a gente vai trabalhar uma filosofia com a qual os nossos estudantes eles possam pensar em si mesmos, né? Na sua atividade, né? De pensar a sua realidade, né? Então, como não trazer isso, né? Como não me pensar como uma professora branca nesse processo, né? Vou ali rapidinho passar o slide para a gente continuar conversando. Pronto. Deixa eu voltar para a tela para eu ver o rostinho de vocês. Bem, então, a questão da minha pesquisa é qual é o papel ético-político, né, de um professor ou uma professora branca de filosofia com compromisso antirracista no nível básico de ensino. E aí, nesse sentido, para mim, é incontornável estudar com profundidade os estudos críticos sobre a branquitude, né? Então, minha primeira fonte é o Charles Mills, né, que escreveu, inclusive, o Contrato Racial, né, o livro, que agora está traduzido para o português. Estudar o Guerreiro Ramos, que tem um livro famoso, né, Patologia Social do Branco Brasileiro, na verdade, um texto dentro de um livro maior, né? Estudar um conceito da D'Angelo, que é fragilidade branca, a Cida Bento, né, que traz a discussão sobre o pacto da branquitude, e o Lourenço Cardoso e a Lia Weiner-Schuckmann, que fazem ali, cada um segundo a sua própria formação, os estudos críticos sobre a branquitude, que tem essa característica de ser, vamos dizer assim, uma área de estudos interdisciplinar, né? Então, tem aí Lia Weiner-Schuckmann, por exemplo, da psicologia, Cida Bento também, né? Lourenço Cardoso não, Guerreiro Ramos, um sociólogo e hoje muito disputado também como um filósofo, como um pensador realmente, né? Brasileiro, assim, e o Charles Mills, um filósofo, assim, né? Então, eu vou começar conversando com vocês um pouquinho, estou bem atenta ao tempo, pode deixar, mas qualquer coisa pode me interromper, viu? Conversar um pouquinho com vocês sobre esses conceitos que eu acredito que sejam muito importantes, né? Então, eu trouxe a citação do Charles Mills, a ideia de ignorância branca, né? É uma ideia muito importante porque ele defende para a gente essa noção de que há uma certa epistemologia da ignorância colocada quando a gente vai falar de branquitude, né? O que é isso, né? É pensar que se a gente adota uma perspectiva da branquitude, a gente vai causar uma espécie de cegueira na análise da realidade, né? Então, a gente vai se adotar, né, a partir de um pressuposto, né, ético, estético, né? A gente vai adotar uma noção hierárquica da realidade, das culturas, das formas de pensamento, etc., etc., né? E a gente, consequentemente, vai promover silenciamentos e processos de hierarquização, né? Então, a ignorância branca para ele é um fenômeno multifacetado, mas ele tem, assim, uma certa estrutura fundamental que é cognitiva mesmo, assim. E esse é um traço importante que eu uso para pensar essa realidade, né? Porque a nossa dificuldade, né, de falar sobre isso, de procurar entender o assunto, de estudar sobre isso e de rever os nossos currículos, os nossos materiais e a nossa prática. O Guerreiro Ramos traz, eu acredito, né, que uma parte muito importante desse debate, que ele vai pensar a partir da realidade brasileira. Então, ele está falando que a patologia social do branco brasileiro é exatamente esse lugar de um branco que ele quer ser mais branco, né? Porque ele quer ser como o europeu, assim, né? Então, nessa situação de que ele é um branco que ele quer ser mais branco, ele acaba negando a sua própria condição de colonizado, né? Então, assim, tem uma certa artimanha neste lugar, tem um certo artifício nesse lugar, né? E também ele vai falar aqui de um mecanismo que a gente acaba promovendo nas relações étnico-raciais, né? Que é de ser insidioso no processo de falar sobre relações étnico-raciais. Então, não é frontalmente, né, desvalorizar, mas é em nuances, né? Defendendo aqui e ali democracia racial, aqui e ali silenciar, né, autores e autoras que não sejam desse chamado cânone filosófico europeu e por aí vai, né?
A D'Angelo traz essa ideia de fragilidade branca, porque quando a gente propõe, então, esse diálogo, né, étnico-racial, seja na filosofia, seja em qualquer outra área, a gente coloca em questão a identidade racial branca, né? E a identidade racial branca, ela não suporta ser apontada, né? Ela tem dificuldades em ser apontada. Então, custa a ela deixar de se pensar como universal. E acho que essa ideia também é muito importante, né? E aí, a Cida Bento, Lourenço Cardoso e a Lia Weiner Schuckmann estudam né, esse fenômeno da branquitude a partir de algumas noções. O pacto, né, pacto narcísico da branquitude, também uma noção importante que a gente pode pensar várias relações que se dão, né, no esteio da vida escolar, inclusive, né? Mas, enfim, assim, são nuances desse debate sobre a branquitude que eu queria só mostrar um pouquinho a cena de como eu estou percorrendo, né, esse debate aí. Vou passar o slide. E aí eu passo a conversar com vocês sobre o objetivo e o produto, né, que nesse atual estágio eu estou considerando, mesmo sendo um estágio inicial da pesquisa, tá? Então, o objetivo central é realmente contribuir para uma diversidade e inclusão nos currículos escolares, mas pensando não apenas assim no currículo, né? Porque senão fica parecendo que eu estou pensando no documento curricular, um documento curricular específico, não é isso, né? Eu estou pensando realmente assim a formação profissional de professores e professoras e, em específico, né, a nossa ainda parca condição enquanto professores e professoras brancos e brancas de pautar esse assunto com, vamos dizer assim, com o mínimo de dignidade que ele merece, né? Então, eu vou continuar lendo, porque senão eu vou ficar comentando, tá? Eu vou ler para eu poder não me dar essa chance de digressão. Então, o objetivo, contribuir para a diversidade e inclusão nos currículos escolares, bem como para o desenvolvimento de políticas e práticas educacionais mais equitativas e justas, convocando à cena o papel ético-político de docentes brancos e brancas, frente à urgente tarefa de pautar identidades brancas que rompam definitivamente com os ideais de normatividade, supremacia e hierarquização das relações sociais. Bem, o produto ainda está realmente em um processo de concepção, mas eu tenho pensado no produto voltado não para os nossos estudantes, mas exatamente para professores e professoras, né? Eles são o foco, assim, da minha investigação, né? E também da minha atuação aqui com essa pesquisa. Então, atualmente eu tenho pensado nesse caderno de apoio, né, voltado para docentes, que visa pautar o ensino de filosofia a partir de estudos críticos sobre a branquitude, né? Então, começar a elaborar um material de apoio que primeiro vai implicar na conversa a marcação da identidade racial, né? E da identidade racial branca, portanto. Bem, o objetivo e o produto são mais ou menos por aí. A metodologia que eu tenho usado, além de referência bibliográfica, neste momento, né, uma tentativa de ver a possibilidade de trabalhar com algumas entrevistas com professores e professoras brancos e brancas para identificar ali nos respectivos discursos sobre práticas, concepções curriculares, algo que a gente possa chamar aí de branquitude, né? Então, estou aí também neste processo. Bem, em síntese, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. E por último, eu agradeço e estou aí aberta às considerações de vocês. Obrigada. Então, eu acho que, bom, tem a diretriz, né, do momento dos comentários, da mediação, também acho que a palavra pode ser franqueada, né, para perguntas e outros aportes e comentários também. Outras pessoas foram entrando na mesa e eu acho que eu pediria a palavra. Pode ser, Helena? Queria agradecer a Natália a proposta do trabalho.
e dizer que eu sinto o mesmo, né? Tem até cursos de filosofia que abriram, inclusive depois da lei, mas que também fizeram vista grossa, né? Então, essa lacuna é na formação de várias gerações, né? E a importância do recorte que você faz de trazer as reflexões a partir da branquitude, né? Porque é muito importante, especialmente nós, como professoras brancas, né, como corporalidades brancas, é claro que tem estudos importantíssimos sobre a negritude, né, é claro que diversificar os nossos referenciais teóricos, né, apresentar mulheres filósofas, filósofos e filósofas não brancos, negros, indígenas, tudo isso também compõe, eu penso, as ações antirracistas, né, desde onde trabalhamos, ensinamos, enfim, falamos, mas também problematizar, né, a branquitude, né, que é tão difícil, né, que é tão pouco praticado nas escolas, né, enfim, nos espaços de ensino em geral, né. E falar desses privilégios e falar da importância de nos engajarmos, né? Eu gosto demais da fala da Angela Davis, né? Enfim, um país racista não basta não ser racista, né? É preciso ser antirracista, é preciso nos engajar nessa luta, né? Que não é das pessoas não brancas, é de toda a sociedade e especialmente das pessoas brancas, né? Que temos esse legado do privilégio histórico, né? Então, também o nosso lugar nessa luta, né? Não à frente, não de protagonismo, enfim, mas de muita luta pela reparação, né? Muita luta, enfim, para que essas leis não sejam invisibilizadas, né? Eu sei que você está começando, então queria parabenizar o teu trabalho, parabenizar, inclusive, você apresentar o Guerreiro Ramos como esse intelectual tão incrível, né? E por que não filósofo, né? Às vezes eu vejo a gente tendo que afirmar, por exemplo, até a Lélia Gonzalez, que até é formada em filosofia, né? Se é que vamos entrar nessa exigência, porque, sei lá, o Platão talvez fosse o primeiro que ficasse de fora, né? Afinal de contas, ele não tinha a graduação em filosofia, né? Enfim, fazendo uma piada aqui, não se trata disso, né? Então, esse ousar, né, afirmar, né, quem autoriza as autorias, né, que estão para além do cânone, também as nossas pesquisas, também as orientações que fazemos, né, enfim, reforçam. Então, muito bom você trazer para esse jogo, né, uma formação interdisciplinar, referenciais interdisciplinares, inclusive afirmando, né, alguns intelectuais brasileiros como profundamente filosóficos, né? Enfim. E aí eu queria te fazer não sei se é uma pergunta, né? Enfim, você falou um pouco no final do produto, eu imagino que você ainda esteja bem no rudimento do que pode ser esse produto, você falou que entrou agora, né, e tal, achei a pesquisa até bem encaminhada, sim, parabéns. Você falou em algumas entrevistas, né, com professores, e aí se você puder falar um pouco de filosofia, de outras áreas também, e aí a partir daí produzir um material, você pensa também no material que tem alguns recortes teóricos, de referenciais teóricos, né? Muito o que a gente continua ouvindo não tive na minha formação, outro dia até tive que fazer uma brincadeira, não tive na minha formação, como eu posso ensinar, né? Fico pensando, é tipo médico, né? Enfermeiro, não tive Covid na minha formação, não posso curar, não posso atender, não posso, né? Então, vamos lá, né? Arregaçar as mangas e, né? Não tive, vamos ter, a nossa formação é continuada, a gente sabe disso, e se a gente não busca ela em outras instâncias, em grupos de pesquisa, ela acaba acontecendo na prática, na escola, né? Na demanda real ali do dia a dia que nos interpela, né, como você bem trouxe. É isso, câmbio. Valeu, Joana. Eu não sei como é que vai ficar a organização, assim, se eu já comento com você o que você me levanta, ou se a gente vê se mais alguém quer fazer alguma consideração, eu respondo tudo, assim, não sei, mas pode falar.
Não, eu ia só dizer que uma pessoa tinha levantado a mão, Moata, então talvez já que ele está com a mão levantada, ele já possa falar, e aí depois você sugeriria essa dinâmica. Boa tarde, muito obrigado. Estou falando a partir de Angola, gostei bastante da tua proposta de trabalho. Eu estudei filosofia aí pela Universidade de Tocantins, Federal. Terminei o ano passado a minha dissertação e tenho estado a acompanhar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora. Eu gostei da tua proposta, mas eu tenho aqui algumas dúvidas, né? Gostava de entender. Trabalhas no estado da Bahia, o estado, como disse, com maioria negra, e trazes a primeira preocupação que eu percebi do seu trabalho, trazes na sua bibliografia maioria atores brancos, quando se quer falar sobre o racismo, e trazes autores brancos. Será por deficiência de biografias de autores negros? A segunda questão, eu gostava de perceber o que é que trazes, ou o que é que vai trazer como produto no seu trabalho sobre a história da África, relação Brasil, sendo certo que não se pode falar do racismo como hoje, sem olharmos para a literatura eurocêntrica, e trazes muito bem algumas questões. Isso começa com Hegel, né? Quando faz aquela apreciação de que a razão é helênica, a emoção é negra, né? Aí começa, para mim, a base do racismo começa ali. Portanto, há autores que podem contribuir para a sua atividade, para o seu trabalho, negros que efetivamente produziram grandes ideias sobre isso. Hoje temos um autor contemporâneo, Achille Mbembe, extraordinário nessa matéria sobre o combate ao racismo. O próprio conceito de necropolítica é a súmula de tudo aquilo que o racismo pode produzir, né? Temos contribuições importantíssimas sobre o movimento panafricanista, são contribuições que eu estou a passar que podem contribuir para a compreensão do seu trabalho, porque eu não acredito muito que se pode combater o racismo ouvindo do branco, porque não é ele que sente. E isso é um processo que também se reproduz na escola. Hoje, por exemplo, com a invasão da concepção neoliberal do ensino, a escola transformou-se num espaço de treinamento, não só para o mercado de trabalho, também para compreender a humanidade que está na outra pessoa. E se ela for negra, a escola já sabe como se pode categorizar aquele sujeito. É negro, pronto. Já sabemos qual é o lugar dele, mesmo que ninguém nos ensine isso. Portanto, eu acho interessantíssimo o seu trabalho e acho ainda muito interessante fazer entrevistas aos professores, porque são eles. Somos nós, professores, que temos a missão ou de construir sociedades ou de destruir sociedades. Portanto, se trouxesses aqui com metodologia a ouvir os alunos, eu acho que não daria muito peso como o seu trabalho vai tendo ouvindo os professores. Portanto, era só essa contribuição que eu gostava de dar. Primeiro, compreender, traz aí muitos autores brancos, era bom também revistar um pouquinho a literatura africana, a história da própria África, também é uma debilidade que eu percebi no Brasil, quase que não se ensina a história da África, ensina-se a compreender a África, não a história, a cultura, povos, e sobretudo a relação que existe muito forte entre o Brasil e o continente africano. Muito obrigado. Natália, eu vou falar bem rapidinho, né, que já tem bastante coisa. Primeiro, só algo que veio na minha cabeça, né, quando você disse que a gente tem a insistência em considerar a branquitude, modelo cultural, que isso é um impasse, né, mas eu pensei que como em relação à lei de 20 anos atrás, há também um certo avanço em reconhecer a branquitude, que é um termo, um conceito, por exemplo, que não usávamos, né, na época da lei. Então, impasse, mas ao mesmo tempo esse pequeníssimo avanço, né, em reconhecer essa situação. E eu queria falar sobre a sua questão de pesquisa, né, porque eu acho que isso é importante no Profilo, vocês têm bem pouco tempo, então tem que ser algo
que seja o mais recortado possível. E você, apesar de estar começando, como você disse, eu também concordo com o que a Joana disse, você tem bastante domínio da seleção dos autores, em relação à seleção dos autores que você fez, domínio do tema, domínio de uma bibliografia que você apresentou. Então, você está começando há pouco tempo, mas já tem uma bagagem de leitura que parece bem grande, né? Eu acho que isso é importante, para você conseguir até fazer melhor esse recorte, né? Porque eu enxerguei, no que você disse, 3 possíveis recortes. E aí, na minha opinião, né, você teria que conseguir filtrar um pouco mais para seguir, né, o caminho da sua dissertação. Porque um primeiro seria o que você colocou a princípio, né, que você coloca qual é o papel ético-político, tal, de um professor. Que eu acho que seria uma questão muito ampla, né, você teria que tentar diminuir assim, né, o alcance da questão, talvez. E também, talvez, reescrever a própria questão, né? Porque eu acho que se a gente se pergunta qual é o papel, a gente já sabe que é combater o racismo. Então, acho que você teria que, dentro disso, conseguir trazer um pouco mais, de forma um pouco mais específica, né? Qual que vai ser o seu problema singular. Então, se você fosse, né, para esse caminho do papel do professor, como, né, esse papel, ou só discutir, né, mesmo as características desse papel a respeito do combate do racismo, a partir da bibliografia que você levantou, seria uma discussão, acho que mais teórica, né, até as indicações que o Moata fez entrariam bem para discutir filosoficamente, né, o que é esse papel de combater o racismo. Esse seria um caminho, eu acho. Um segundo caminho seria o ensino de filosofia, porque eu acho que é um pouco diferente uma coisa da outra, né? Inclusive, se você pensa no papel do professor, não necessariamente é o papel do professor de filosofia. E eu acho que você pode pensar filosoficamente no papel do professor, independente da área dele, né? Então, acho que um segundo caminho seria focar no ensino de filosofia, o que talvez traria para você uma pesquisa um pouco mais metodológica, né? Então, já é diferente. Porque eu acho que pensar o papel do professor seria algo mais teórico, e me parece que pensar o ensino de filosofia talvez fosse seguir um caminho mais metodológico, a partir, né, do que é feito em sala de aula, na área específica do ensino de filosofia, que me parece que não é muito o seu caminho. E uma terceira possibilidade, que na minha opinião seria mais adequada ao que você apresentou, é identificar e caracterizar e refletir sobre o problema da branquitude, né? Então, a branquitude que apresenta essa contradição, né, entre você ser branco e, no caso do professor na escola, combater o racismo sendo branco, então você combate um regime que te traz privilégios, né? Eu acho que aí poderia ser construído um problema que me parece estar um pouco mais próximo da bibliografia que você apresentou, né? Como que seria a manifestação da branquitude na escola? E que as entrevistas talvez fossem um material bastante rico para você focar mais especificamente na manifestação da branquitude na escola, né? Então, acho que você vai fazendo as suas escolhas, né? Mas sempre pensar que quanto mais recortado, né, mais fica com cara de pesquisa acadêmica. E é duro mesmo para a gente fazer recorte, né? A gente quer tratar de tudo. Mas vai ser melhor assim, né? Você tomar um caminho para pesquisa, né? Você tomar um caminho que seja mais específico. E parabenizar novamente pela sua apresentação. O Mota está com a mãozinha levantada. Eu não sei se ele quer fazer mais uma colocação. Está por aí? Não, já não. Foi um engano, já não. Obrigado. Pronto, tranquilo. Eu vou comentando, tá? E aí, assim, dentro do tempo viável também, né? Se forem surgindo outras questões, eu estou à disposição. Natália, eu posso fazer uma pergunta? Em que período claro. você está só do prof para eu entender? Porque eu achei sua pesquisa já tão ampla e você falou que está começando. Eu estou começando o segundo semestre agora. Então tem bastante coisa, né, para resolver. Calma. E assim, está muito bem. É só um comentário. Obrigada.
Bem, eu anotei, assim, viu? Se eu me passei em alguma coisa, vocês me lembrem, tá? Então, a primeira coisa que eu queria comentar é com a Joana, assim, né? Porque eu fico pensando a partir do que você disse, que quando a gente escuta dos colegas, ou quando a gente mesma fala, né, Joana? Eu não tive isso na minha formação, isso também é uma nuance da branquitude, né? Porque é um jeito de se esquivar e falar assim, eu não tenho parte nessa questão desse problema, então eu não tenho o que fazer, eu não tive formação para isso, né? Isso é uma nuance da branquitude. Bem, falando sobre os autores e autoras usados, Moata, assim, na verdade, a maior parte do meu referencial é de autores e autoras negros mesmo. Então, assim, Charles Mills é um filósofo negro, Guerreiro Ramos também, né? É negro. Eu vou trabalhar com duas autoras, no caso, que são brancas. Primeiro a D'Angelo, que vai falar sobre a fragilidade branca, ela é uma mulher branca, e ali a Weiner Schuckmann, que é uma autora branca também brasileira. São as duas referências ali centrais que eu apresentei, que são brancas. Mas a maioria, Lourenço Cardoso também é um homem negro, né? E outros, né? Poderia citar, assim, no meu projeto, né? A gente mobiliza aí as ideias também do Frantz Fanon, né? Pele Negra, Máscaras Brancas é um referencial. Bem, o Munanga também é um autor que aqui debate currículo em filosofia, muito importante, né? O Renato Nogueira, o Ramose também é um autor que eu busco agora me aproximar mais, né? E é isso. Então, é uma tentativa, assim, de acertar conta também com as minhas debilidades de formação, viu, Mata? Porque elas existem, pode ter certeza. Então, é também uma busca por acertar contas com isso. E aí, o meu intuito é trabalhar, assim, mobilizar a maior quantidade de autores e autoras negros e negras. Bem, quando eu vou falar do produto, né, eu tenho em mente que uma ideia propositiva, então, para essa formação continuada de professores. E aí eu tive contato com uma concepção bem pedagógica, assim, que é da Frances Twine, que escreveu o que é um letramento racial crítico, né? E de uma forma muito clara, assim. Então, eu acredito que seja um recurso interessante para poder utilizar no produto. Então, embora ele ainda tenha um formato, para mim, pouco claro, o que eu quero com ele é mais ou menos por ali, é pensar nessa ideia de um letramento racial crítico, né, na formação de professores e professoras. E sobre as entrevistas também, né, quando foi Thaís, né, me perguntou sobre a metodologia, o caminho da pesquisa, etc., né, é isso, Thaís. Acredito que também as pesquisas elas vão me dar um direcionamento próprio, assim, melhor, né, para o que eu busco identificar nesses discursos ali, onde vai aparecer, né, alguns aspectos aí da branquitude. Né? Mas entendo que os recortes são necessários e ainda estou realmente nesse processo de levantamento e análise bibliográfica para ir fazendo esses recortes. Né? Bem, seja como for, para mim, a grande questão, problema é essa de que, assim, a branquitude ela é um empecilho quando a gente vai pensar na implementação, né, da Lei 10.639 e na sua revisão posterior em 2008. Né? Então, ela tem essa, vamos dizer assim, esse papel nesse jogo. Né? É isso, gente. Mais uma vez, agradecendo. Se eu esqueci alguma questão, eu estou à disposição. Tá certo? Obrigada.